Esse é o vereador Diego Canata. Dá as imagens para mim da sessão de agora há pouco, gente, por favor. Ele acaba de tomar posse na Câmara Municipal de Alvorada do Sul. Ele que está preso desde julho do ano passado. Diego Canata foi preso numa operação da DENAC, acusado de tráfico de drogas. Na casa dele, R$4.000. Na residência do irmão, 30 quilos de crack. Essa é a imagem da operação, do dia em que aconteceu a prisão. Eu tenho aí a sessão que a gente gravou agora há pouquinho, acabou agora a posse. Foi transmitida ao vivo. Temos essa imagem ou não temos? Tá, esse é o momento da posse. Ele estava dentro da cadeia, tá? Quando foi empossado. Dá para acreditar nisso? Tá preso em Bela Vista do Paraíso e por vídeo ele tomou posse. Vamos ao vivo a Alvorada do Sul, onde está o Guilherme Batista, que acompanhou de perto essa sessão. Guilherme, é inacreditável o que a gente viu agora há pouco, a posse de um vereador que está preso. Primeiro que ele foi reeleito estando atrás das grades. E depois ele toma posse do interior da cadeia. Boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos. Uma sequência de absurdos. Primeiro, ele é preso, acusado de tráfico de drogas. Segundo, é autorizado a concorrer nas eleições do ano passado. É a terceira vez ele é reeleito e como o quarto vereador mais votado. Depois disso, a Justiça autoriza ele a tomar posse, mesmo estando de trás das grades. As imagens mostram a sessão extraordinária. O que a gente vê no telão é o vereador lá da cadeia de Bela Vista do Paraíso, sendo acompanhado pelos advogados para oficializar essa posse. E uma sessão muito rápida. Começou por volta do 20 para o meio-dia, terminou às 11h45. E para falar um pouco mais sobre essa sessão, no mínimo inusitada aqui em Alvorada do Sul, eu vou conversar com o Nivaldo Palaro, vereador, presidente da Câmara Municipal aqui de Alvorada. Vereador, algo inusitado, completamente fora dos padrões dos trabalhos aqui da casa. E tudo muito rápido, né? Como é que o senhor avalia essa sessão, a posse realizada ao vereador que continua detido? Boa tarde. Sim, na verdade é um problema que nunca aconteceu aqui para nós, né? É até uma surpresa, diferente, né? Mas eu avalio que, como ele pôde ser candidato, a Justiça deu o diploma para ele, né? E agora determinou que nós fizemos a posse dele, né? Como direito, nós reunimos vereadores, fizemos uma sessão extraordinária para poder seguir a Justiça, né? Determinar a posse dele. A partir de agora, vereador, acho que a grande pergunta que fica, né, Juliano, é a seguinte: o vereador preso, ele, apesar de empossado, ele não vai poder participar normalmente das sessões, porque continua detido. Ele vai receber os salários? Não, automaticamente já o subsídio dele já é cortado, mas mesmo assim nós temos que a mesa assinar, todos da mesa ou o plenário, para poder cortar definitivamente. Mas creio eu que ele também pode pegar 4 meses de licença, entendeu? Aí já corta automaticamente, mas aí não depende de nós, né? Depende da posição que ele e o seu advogado tomar uma posição. A situação é complicada, Juliano, porque é a seguinte: vereador empossado, mas ele ainda não vai poder participar dos trabalhos, uma vez que continua detido. O vereador presidente estava explicando então que ele não vai receber, mas ele pode tentar, pode continuar vereador mesmo estando de trás das grades. Por outro lado, a defesa do vereador detido pode pedir aí esse pedido de afastamento de 120 dias para que ele se resolva no âmbito jurídico, quem sabe. E se esse prazo de 120 dias o vereador vencer, o suplente do vereador Michel Canata, ele pode ser convocado. Sim, o suplente pode ser convocado. Pode não, assim que dá o prazo de 120 dias, a Câmara tem que convocar o suplente. Como é que o senhor, como presidente, o principal representante da Câmara aqui de Alvorada do Sul, avalia essa situação? Porque, como a gente estava dizendo na abertura, é uma sequência de situações, no mínimo, inusitadas.
um vereador eleito democraticamente, preso. É claro, o senhor até estava comentando, ele ainda não foi condenado, mas ele é preso com cerca de 30 quilos de crack e, segundo a polícia, é considerado um dos principais líderes do tráfico de drogas aqui da cidade. Depois disso, apesar de todas essas acusações, ele pode disputar as eleições normalmente. Não é empossado junto com os colegas, mas por conta da decisão judicial, acaba empossado no dia de hoje. O senhor acredita que isso fere a imagem da Câmara de alguma forma? É difícil eu responder assim por todos, entendeu? Mas cada um tem a sua vida. Eu não posso falar nada ainda, porque como ele não foi julgado, não foi condenado, nós não temos prova de falar nada contra ele. Entendeu? Então cabe à justiça decidir, né? Nós só estamos cumprindo a lei e o regimento da Câmara. Uma outra situação que eu percebi aqui na cidade, vereador, foi uma certa apreensão por parte até da própria população. Porque normalmente, Juliano, quando a gente noticia situações envolvendo agentes públicos, quando eles cometem algum tipo de irregularidade, sempre é em relação a algum suposto desvio de verba, a corrupção. Dessa vez, a situação é relacionada ao mundo do crime, ao tráfico de drogas. O senhor, pessoalmente, se sente, de certa forma, ameaçado, sabendo que o vereador está envolvido com essa situação? Não, porque cada um segue sua vida, cada um tem sua rotina. Eu não sinto ameaçado, como os meus colegas também, creio que não, porque nós não temos nada a ver com isso, né? É uma situação que não interfere de forma alguma, então, no decorrer dos trabalhos aqui na Câmara? Não, nós temos nosso procedimento aqui, nós seguimos a nossa vida e aprovamos o projeto e o que for bom para a cidade. Fechado, vereador. Obrigado pela entrevista. Vereador Nivaldo Palaro, presidente da Câmara Municipal aqui de Alvorada do Sul. Ele que coordenou essa sessão extraordinária. Ela foi convocada numa sessão no final da semana passada e os vereadores se reuniram, então, hoje aqui no Legislativo, aqui no Paço Municipal da cidade de Alvorada do Sul, Juliano, para dar andamento à decisão judicial. O vereador Michel Canata não foi, então, empossado com os demais colegas lá no início do ano, mas a defesa dele foi até a Justiça e conseguiu essa ordem judicial para que ele fosse empossado aí. Apesar de estar preso, ele é vereador. Foi reeleito, é a terceira vez, é o terceiro mandato do vereador e ele, então, agora está oficialmente empossado. Por outro lado, pelo menos, Juliano, ele não vai receber os vencimentos, porque se ele está detido, ele não vai poder participar ativamente dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. O presidente da Câmara, como a gente viu, então, garantiu que os vencimentos, os salários do vereador, eles foram oficialmente cortados, mas agora vai caber à defesa do vereador ver o que vai ser feito. Se eles vão tentar recorrer, fazer com que o vereador receba mesmo não participando, ou quem sabe se eles vão pedir aí um afastamento de 4 meses para que o vereador ele tente resolver a vida dele fora aqui da Câmara. Se esses 120 dias vencer, a Câmara, por lei, tem autorização para convocar o suplente do vereador Michel Canata, que, como eu disse, continua detido lá na cadeia de Bela Vista do Paraíso e participou da sessão aqui na Câmara de Alvorada por videoconferência. Aquela tela que a gente vê, tudo foi transmitido ali. O vereador, presidente da Câmara, leu ali os ritos, fez com que o vereador se comprometesse a uma série de situações, mas ele não participou presencialmente, não. Tanto é que não pode. Vai continuar preso até que a defesa, quem sabe, consiga aí um mandado, uma situação de soltura junto à Justiça, mas as acusações são bem sérias. Esse vereador é acusado de liderar o tráfico de drogas aqui em Alvorada. Juliano, volto contigo. Gui, é o seguinte, eu queria saber se você acompanhou de perto, pede aí pro cinegrafista, passa a escuta para ele, quem está com ele deve ser o Lucas de Jesus. Eu queria saber se o vereador falou na sessão, porque geralmente quando se toma posse, você faz um discurso, né, jurando respeitar a Constituição, a lei orgânica do município. E se aconteceu, teve esse discurso do vereador na sessão, porque a gente teve um probleminha aqui na hora de gravar a sessão, ela tá toda sem áudio, Gui. Você acompanhou de perto aí, o vereador falou? Juliano, ele falou 2 palavras, eu aceito, e foi só.
Antes, inclusive, quando ele estava testando os equipamentos aqui eletrônicos, trocou algumas palavras com alguns funcionários, alguns servidores aqui da Câmara Municipal, mas não falou nada demais não. Oficialmente, durante a sessão extraordinária, as duas únicas palavras proferidas aí pelo vereador foram: eu aceito. Ele aí se comprometendo a seguir os ritos, o regimento interno da Câmara Municipal aqui de Alvorada do Sul, mesmo estando detido, preso lá na cadeia de Bela Vista do Paraíso. A gente acompanhou, inclusive, que o vereador lá na cadeia estava ao lado do seu advogado. Não dá para saber se ele não tinha autorização para fazer esse discurso ou se ele próprio preferiu ficar em silêncio, não fazer nenhum tipo de manifestação. Mas, como eu disse, uma sessão super breve. O vereador, o presidente da Câmara, leu todos esses objetivos, essas missões aí do vereador. Ele disse: eu aceito, e a sessão se deu por encerrada. Tudo muito breve, tudo muito aí discreto aqui no Legislativo de Alvorada, Juliano. Que situação, hein? Ô Gui, você foi pra rua e a gente estava comentando aqui nos bastidores, todo mundo se conhece numa cidade como Alvorada. Alvorada é uma cidade, não sei se o presidente da Câmara está aí do seu lado, talvez ele tenha essa informação fácil, quantos habitantes tem Alvorada, só que ela é uma cidade diferente das outras da nossa região, porque aos finais de semana a população dobra, triplica. É uma cidade onde as pessoas vão para descansar nas chácaras, vão para os sítios, então todo mundo já passou uma vez por lá. É uma cidade gostosa, gente. Vixe, você fica lá à beira da represa, lá, tranquilo, curtindo o final de semana, naquele momento de folga. Então, como não tem muita gente, eu lembro que o dia que eu fui para lá da outra vez, na chácara de um amigo meu do Louro, ele me disse o seguinte: Leonor, vamos dar um pulinho ali, no mercadinho do João ali, porque eu preciso passar lá e passar no posto do Antônio. Então é mais ou menos isso, todo mundo se conhece. Como é que fica uma história dessa, Gui? Para a população que deve conhecer o vereador, provavelmente desde quando ele nasceu. Ele está no 3º mandato, reeleito, pouco mais de 280 votos. Como é que está a cidade? Está dividida? E é o que você disse bem na pergunta que você fez para o presidente da Câmara. A gente costuma falar de prisão, de afastamento de políticos por corrupção, nunca por tráfico de drogas. Exatamente, Juliano. Justamente por conta disso que eu senti aqui em Alvorada a população muito apreensiva, muito receosa, com medo, inclusive, até de opinar, por não saber muito bem detalhes dessa história toda envolvendo o nome do vereador. Tentei abordar diversas pessoas, pouquíssimas aceitaram conversar com a nossa reportagem, emitir uma opinião em relação a essa situação, mas todo mundo muito apreensivo. Tem gente que defende, fala que o vereador ainda não foi condenado, que conhece ele. Conversei, inclusive, Juliano, com um senhor que fala justamente isso. Conheço o vereador desde quando ele era pequeno, é de uma família muito querida, muito tradicional aqui de Alvorada do Sul, sempre foi um bom vereador, não tenho nada para falar sobre ele. E tem muita gente questionando, inclusive, a seguinte situação: como pese essa acusação contra o vereador, ele não deveria nem ter tido a oportunidade de sair, de concorrer às eleições no ano passado. E é justamente por conta disso que a gente está falando, né, Juliana? É uma sequência de situações absurdas que culminaram agora na posse do vereador, mesmo ele estando aí preso na cadeia de Bela Vista do Paraíso, acusado de tráfico de drogas. A gente, inclusive, conversou com algumas pessoas, as poucas que tiveram coragem, que não se intimidaram com a nossa câmera e falaram o que realmente acham aí desta situação. A gente já tem as entrevistas, Gil? Primeiro aí pra gente poder mostrar do trabalho que o Gui fez nas ruas lá. Tem o povo falando dessa história toda? Até porque, Gui, acabei de ter uma confirmação aqui, não sei nem se a produção já falou com você, mas daqui a pouquinho a gente vai ter um detalhe dessa história que eu confesso que não esperava. E provavelmente é ao vivo, daqui a pouquinho, tá? Então você fica comigo, vamos ver o povo falando nas ruas sobre essa história. Essas coisas nesse país nosso acontece de tudo. Não tem nada contra ele, porque é um cara bom pra gente, pra família. Vem cá, eu disse pra você agora há pouco, que eu não podia ainda contar o que era, 12h43, que a gente teria novidades daquela história lá de Alvorada do Sul. Já tá tudo ok com o Guilherme aí, Fabi? O Guilherme está neste momento lá na cadeia pública de Bela Vista do Paraíso. Enche a tela com a imagem do Guilherme, ó.
Ele está lá dentro e ele vai conversar com o vereador Diego Michel Canata, que está detido por tráfico de drogas desde julho do ano passado. Volta comigo aqui. E ele tomou posse hoje cedo, tá? Põe a imagem da sessão de agora há pouco. Ele tomou posse na Câmara Municipal de Alvorada do Sul, mesmo estando preso. Ele entrou por vídeo, participou da sessão e tomou posse. O Guilherme vai conversar com ele ao vivo e, na sequência, a gente vai entender o que fala a legislação eleitoral de uma circunstância dessa. O que é que a nossa lei fala com relação a isso? Vale lembrar, né, Gui, eu já disse aqui, não dá para aplicar no caso dele a lei da ficha limpa, porque ela fala de condenação. Nesse caso, o vereador está preso em flagrante, não houve um julgamento ainda, né? É com você. Ainda não, Juliano, exatamente. Ele aguarda pelo julgamento, preso aqui na Delegacia de Bela Vista do Paraíso, e sob a intermediação do delegado Marcos Subira, a gente está aqui dentro, tendo inclusive a entrevista intermediada, acompanhada pelas equipes da Polícia Civil aqui de Bela Vista. O vereador que está aqui ao meu lado, inclusive com o mesmo terno que ele utilizou durante a sessão de posse. Antes de iniciar a gravação, Lucas, vamos mostrar ali. Aqui do lado também está o advogado acompanhando, e foi nessa cadeira, Juliano, que o vereador se sentou e, na frente desse computador, acompanhou por meio de videoconferência a sessão realizada lá pela Câmara de Alvorada do Sul e foi oficialmente empossado. Vereador, as acusações que pesam contra o senhor são acusações muito graves. Tudo que eu vou dizer agora foi a polícia que me passou. Houve uma operação da DENARC e o senhor e o irmão do senhor, isso segundo a polícia, foram detidos com 30 quilos de crack. Há também uma informação de que o senhor seria um dos líderes do tráfico de drogas lá de Alvorada do Sul. As evidências apresentadas pela polícia são evidências muito pesadas e muito consistentes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa tarde. Boa tarde. Do fato que ocorreu aí, eu não tenho nada a ver com esse mundo criminoso que estão colocando da minha pessoa. Ao longo do processo vai ser demonstrado isso. Não tem nada dentro do processo que incrimine ele. Suposições, eles estão colocando suposições. O delegado fez uma investigação, colocou eu como chefe, colocou como que a droga é minha, não tem nada disso. Ela não foi encontrada com o senhor no dia da operação? Não. No caso, no endereço relacionado ao senhor? Em momento algum, não foi encontrado nada na minha casa, não tem nada de ilícito. Eu trabalho de segunda a domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde, sou comerciante, sou vereador, fui eleito pelo povo, não tem nada disso. Como que uma pessoa que mexe com o tráfico de droga teria 251 votos, seria o quarto mais votado do município, mexendo com algo ilícito? A minha vida ela é limpa, eu tenho 34 anos, não tenho uma passagem, não tenho nada, trabalho de segunda a domingo, minha vida é limpa. Normalmente, quando há alguma prisão, um mandado de prisão cumprido aí pelas equipes, e quando não tem muitas evidências contra essa pessoa, ela não acaba ficando tanto tempo presa, né? O senhor foi preso em julho, a gente está em janeiro, o senhor continua detido. Como é que o senhor avalia essa situação? Apesar de o senhor se alegar inocente, o senhor continuar detido? Eu vejo que a justiça ela tarda, mas não falha. Esse é o ditado, né? Então, mesmo que tardar, eu vou provar a minha inocência e vou continuar tocando minha vida, que eu tenho a minha consciência tranquila, eu ando de cabeça erguida e a hora que eu sair daqui eu vou andar de cabeça erguida, porque nada que estão colocando em meu nome, nada disso é real e vai ser provado no tribunal. O senhor mesmo disse que, apesar de estar detido, disputou as eleições no ano passado, foi um dos vereadores mais votados. O senhor, apesar de se alegar inocente, querendo ou não, responde a essa denúncia, né, a essa situação criminal. Fiz essa pergunta para o presidente da Câmara e vou repetir para o senhor. O senhor acredita que esse envolvimento, esse suposto envolvimento do senhor com o mundo do crime, isso mancha de alguma forma a imagem da Câmara de Alvorada e até da própria cidade? É uma repercussão muito grande, né? É uma repercussão muito grande. Eu acredito que não mancha, de certa forma coloca o nome da cidade em evidência. Mas eu acredito que não mancha, porque a cidade é do conhecimento da cidade e trabalho da gente.
A gente sempre trabalha pelo bem do município. A gente traz recursos, a gente luta dia a dia. Então, assim, tem vários tipos de interpretação, mas da minha parte, a população respondeu aí da maneira do meu trabalho. Ao longo dos meus 8 anos, porque eu sou vereador terceiro mandato. Primeiro eu fui o mais votado, segundo o único reeleito, e agora novamente fui eleito preso pela população através do trabalho da minha esposa, dos meus amigos. Então foi o reconhecimento, a população me elegeu com reconhecimento do meu trabalho. Não vê problema nenhum ter sido eleito mesmo estando preso? Não, eu não vejo problema nenhum, que foi reconhecido o meu trabalho. A democracia está aí para todos, né? Nosso Brasil é um país democrático, né? E eu espero que no longo desse tempo a justiça venha reconhecer a minha inocência dentro desse processo. Juliano, eu acho que pelo menos por mim os questionamentos foram feitos. Se você tiver alguma pergunta, eu posso repassar aqui também para o vereador, e depois eu vou conversar com o advogado também dele sobre essa questão de como ele fica lá na Câmara, né? Mas a gente está aqui à disposição, qualquer questionamento eu repasso aqui. Não, Gui, eu estou aqui com o Dr. Nilson Paulo aqui nos nossos estúdios, que é advogado especialista em legislação eleitoral. Enquanto a gente ouviu o vereador, ele estava me dizendo o seguinte: não dá para negar que a legislação ela é omissa nesse sentido, que ela não fala especificamente de alguém preso em flagrante, sem condenação, sem a devida apuração do crime. Eu queria ouvir do vereador basicamente o seguinte: ele já declarou a sua inocência, mas a gente sabe como são as coisas no Brasil. Aqui, quando o cidadão é acusado de tráfico de drogas, ele já é chamado de traficante pela população. Aqui, quando alguém é acusado de assassinato, já é chamado de assassino. Como é que ele se vê nas ruas, se ele conseguir a liberdade, lá em Alvorada do Sul, numa cidade onde provavelmente todo mundo conhece desde criança, Gui? Isso vai causar um certo incômodo, obviamente, né? Como é que ele está sentindo com relação a isso? Vereador, a pergunta do Juliano é a seguinte: se o senhor conseguir de fato a liberdade, como é que o senhor vai se ver numa cidade sendo vereador e querendo ou não tendo passado por tudo que o senhor passou? O senhor vai ficar incomodado, fica receoso de ser inclusive mal visto ali pela população? Não, em momento algum, porque eu nessa situação, encarcerado, eu fui eleito pela população, eu vejo a gratidão do meu trabalho, da minha conquista. O que eu quero é minha liberdade para mim cuidar da minha família. Eu tenho família, você entendeu? Eu sou uma pessoa do povo, eu trabalho, eu vou continuar a minha vida. A gente não esquece do que se passa, mas provando a inocência, eu vou continuar tocando a minha vida da melhor maneira possível. E se eu puder contribuir sempre para benefício do meu município, eu vou contribuir e minha vida vai continuar a mesma. Essa história vai ficar no passado. Aí, Juliano, vereador, então, Diogo Michel Canata, quarto vereador mais votado de Alvorada do Sul, apesar de continuar preso aqui na delegacia. A acusação que pesa contra ele, repetindo, é o tráfico de drogas. Vou conversar com o doutor Carlos Lamerato, um dos advogados do vereador. Doutor, a minha pergunta primeira é em relação à Câmara. O presidente disse o seguinte: vereador assume, mas não recebe, porque ele está impedido de participar das sessões. E haveria aí um prazo de 120 dias, né, que ele poderia ficar afastado. Depois disso, a Câmara pode convocar o suplente do vereador. Como é que a defesa trabalha em relação a isso? Olha, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos aguardar a deliberação por parte do presidente da Câmara, tá? A deliberação oficial, até para que nós possamos analisar quais medidas nós iremos adotar a respeito da situação dele. Então, há várias circunstâncias que merecem serem analisadas, mas a gente precisa de início dessa manifestação da Câmara a respeito da situação do vereador Diogo. O senhor deve recorrer dessa questão dos salários ou, nesse primeiro momento, ele fica sem receber mesmo? Isso será analisado pela defesa. Tá. Fechado. Obrigado. Obrigado, então, ao doutor Carlos Lamerato, advogado do vereador Diogo Michel Canata.
que tomou posse aqui na sala, numa das salas da Delegacia de Bela Vista do Paraíso. A gente agradece também à própria Polícia Civil, as equipes aqui da delegacia que intermediaram essa nossa conversa, Juliano. E aquela é o que o bom jornalismo preza, né? A gente foi lá, mostrou toda a situação, trouxe todas as informações, inclusive das investigações da Polícia Civil. Houve uma grande operação da DENARC em julho do ano passado, que culminou na prisão do vereador. E agora a gente também deu aí a palavra para que ele apresentasse a versão dele, apresentasse a defesa. É um caso que com certeza a gente vai continuar acompanhando e trazendo os demais desdobramentos, né? Com toda certeza. O jornalismo se faz assim, Gui. Parabéns a você, ao Lucas, ao nosso Paulo Monteiro da produção por essa entrevista, por acompanhar de perto toda essa história. Eu vou aproveitar aqui agora o doutor Nilson Paulo para a gente entender exatamente isso. Doutor, não se aplica então nesse caso a lei da ficha limpa, aquilo que eu disse, não há condenação. Essa lei da ficha limpa que proíbe o cidadão de ser candidato, de tomar posse, caso seja condenado, não vale para flagrante. Boa tarde, Juliano. De fato, é exatamente isso, né? A lei da ficha limpa ela é uma lei de condenação. A condenação na lei da ficha limpa nem precisa ser transitada em julgado. Hoje a lei já tem um entendimento, julgado em segundo grau, você retira a pessoa de ser candidato. Olha que interessante, né? Não é de tomar posse, a legislação fala de ser candidato. Não pode haver o registro de candidatura. Havendo o registro, aí nós encontramos várias situações, inclusive omissas na legislação. Aqui, a lei da ficha limpa não se aplica porque não houve condenação e o registro já ocorreu eleição, já ocorreu diplomação, não é? Então, a lei da ficha limpa aqui está totalmente fora e a lei da ficha limpa ela traz uma enormidade de situações, mas neste caso, nesta situação, a lei objetiva está fora. Você tem aí a questão moral, mas a questão legal não se aplica. Ah, tá. Então, temos essa questão moral. A gente falou, poxa, um representante do povo, eleito atrás das grades. E ele falava agora a respeito de políticos que tomaram posse, estando internados. E alguns acabaram morrendo por conta da Covid e foram eleitos. Não fizeram nem campanha, porque já estavam no hospital e mesmo assim puderam ser eleitos. Para a legislação, estar na cadeia, estar no hospital, estar viajando, não muda nada. Ou seja, não há agravantes pelo fato dele estar preso por um crime em flagrante no caso de disputar a eleição. Para a legislação, o que importa é foi eleito? Foi eleito. Há algum elemento judicial, de decisão judicial, que retire, que casse o mandato dele? Não, não há. Portanto, ele vai tomar posse. Vai tomar posse preso, vai tomar posse doente, vai tomar posse... E hoje, né, com a novidade que nós tivemos no dia 1º, inclusive, ele vai tomar posse se estiver na praia, porque você tem hoje a videoconferência, né? E o Tribunal Superior Eleitoral recomendou, inclusive, que as posses Isso aconteceu aqui em Londrina, por exemplo? Em Londrina ocorreu, e ali, em Alvorada do Sul, a posse foi presencial. A posse Só que aí, foi presencial. então, o presidente da Câmara não havia dado posse no dia 1º, com os outros vereadores, e agora a Justiça determinou isso, porque o juiz também então não tinha o que fazer numa situação como essa. A legislação é clara, ele foi eleito, ele pode tomar posse, ainda que ele permaneça os 4 anos preso, ele pode ser vereador? Agora, veja só, se ele permanecer preso, a Câmara vai abrir aí outras possibilidades para a Câmara, inclusive Essa caçar. história do salário, por exemplo, aí. O salário está suspenso, pois ele não vai exercer, portanto, ele não pode receber. Ele não vai exercer, ele é vereador, é empossado, mas não exercendo, poderá, inclusive, perder o mandato. E se não exercendo, ele bota o suplente? A Câmara vai ter que chamar o suplente. A Câmara vai convocar o suplente 120 dias depois. E ele poderá, inclusive, perder o mandato 120 dias depois. Se ele não exercer e não fizer uma justificativa robusta, vai fazer a justificativa, Mas vamos né? imaginar o seguinte, então, doutor Nilson, já que a gente está falando de novidades da legislação. Londrina já realizou muitas sessões no ano passado remotas. Perfeito. Onde a pessoa participa por videoconferência. Se ele tiver essa condição lá em Bela Vista do Paraíso, onde ele está preso, de participar das sessões remotamente, ele poderia votar projetos, ele poderia exercer o mandato do interior da cadeia? Ele somente poderá ter esta possibilidade com autorização judicial. Embora as sessões lá em Alvorada sejam remotas, ele está preso, ele está privado da liberdade dele, ele não pode participar de nenhum ato. Por isso teve que haver a liberação judicial para ele tomar Por isso teve posse. a decisão para tomar posse, a decisão foi exclusivamente para tomar posse. Certamente o procurador dele, se a Câmara, inclusive para participar das sessões, somente ele remotamente. Mas o advogado vai ter que buscar na Justiça, a Justiça vai ter que entender e autorizar. Eu acho complexo, difícil, mas pode acontecer. Porém, 120 dias, não exerceu,
a Câmara poderá cassar o mandato dele e o suplente assume definitivamente. Outra hipótese, a Câmara também pode avaliar se não há ali uma quebra de decoro parlamentar por ele estar preso, não estar participando e tal. De uma certa forma, macula a imagem do Legislativo. O decoro é exatamente isso, né? E buscar aí uma situação até de afastamento do vereador. Existem outras saídas, mas a posse, acho que aqui a Justiça cumpriu o papel correto, tem que tomar a posse mesmo. Foi eleito, é representante eleito, foi o quarto mais votado, é um retrato da sociedade que está ali neste momento na Câmara e tomou posse, está certo, correto, sem problema nenhum. Vamos sempre contar com um especialista para entender essas histórias. Deixa eu aproveitar a presença do advogado Nilson Paulo aqui para a gente fechar essa entrevista com uma situação agora aqui de Londrina. Logo mais às 14h, a 42ª Zona Eleitoral vai fazer a recontagem dos votos ou, para ser mais claro, o recálculo do coeficiente para a eleição dos vereadores. Quantos votos eram necessários para que cada partido fizesse um vereador? Só para você entender rapidinho esse imbróglio, Zezinho, fisioterapeuta, candidato a vereador, não teve os votos considerados válidos na eleição, os votos estavam sob júdice, porque na última campanha eleitoral para deputado ele não tinha apresentado a prestação de contas. O Zezinho, ele é deficiente visual. E o que é que a legislação prevê? Que nesse caso, a cobrança, a notificação para que ele apresentasse a prestação de contas teria que ter sido apresentada em braille e não foi. Ele então foi julgado agora apto a concorrer. A prestação de contas lá atrás foi aprovada porque ele apresentou depois do prazo, mas porque não tinha recebido a notificação em braille. Com a entrada dos votos dele, nós tivemos uma mudança na distribuição entre os partidos. O PMDB, que tinha feito o vereador Marinho, estava com uma cadeira na Câmara, chegou inclusive a tomar posse, deve perder esta cadeira para o PDT. Com os 1.080 votos do Zezinho fisioterapeuta, não é ele que entra. Quem entraria é o ex-vereador Roberto Fu, que tomaria posse. Dificilmente a Justiça hoje à tarde vai mudar esse quadro, esse cálculo já foi feito. O que vai acontecer hoje é a oficialização disso. Perfeitamente, acho que você resumiu muito bem. No dia das eleições, ao final da eleição, os votos são totalizados. Mas o que aconteceu com os votos do Zezinho fisioterapeuta? Não foi totalizado, não foram totalizados naquele dia, porque o registro dele estava sob júdice. Ele, pela teoria do risco, candidatou-se, de qualquer forma, foi à Justiça, a Justiça falou, opa, realmente você pode ser candidato. O registro foi aceito, agora, depois do dia das eleições, preciso contar os votos do Zezinho da Ração. Do Zezinho da Ração, não que o Zezinho fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Então vão juntar tudo isso e hoje à tarde a Justiça deve determinar, obviamente, a saída do Marinho e a posse do Roberto Fu. Perfeito. O Marinho não tem absolutamente nada a ver com isso, o partido dele também tem absolutamente nada a ver com isso, mas na retotalização de votos, você faz uma redistribuição de cadeiras. Na redistribuição de cadeiras, uma cadeira vai para o PDT. É o que vai acontecer hoje, todo mundo já fez este cálculo e a Justiça apenas vai homologar esta retotalização. Sai o Marinho, vem o Roberto Fu. Por que vem o Roberto Fu e não vem o Zezinho, fisioterapeuta, que foi o autor da ação? Porque dentro do partido são eleitos os mais votados. E o mais votado do PDT é o Roberto Fu. Os 1.080 votos do Zezinho ajudaram nesse cálculo, mas ele não foi eleito. Ajudou a compor o cálculo do partido, não é? Que ainda nós continuamos tendo a validade do quociente eleitoral. Tivemos uma mudança de não ter coligação, mas os partidos continuam tendo a obrigatoriedade de atingir o quociente eleitoral. É o que vai acontecer aí, com certeza. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença, por nos ajudar a entender todas essas histórias aqui. Tenho certeza que vou contar com o senhor aqui mais vezes. Sempre à disposição. Muito obrigado.